Irmão Abdullah Kassem é nosso missionário da Junta de Missões Mundiais, nosso representante no Oriente Médio. Ele é o nosso convidado para trazer a palavra do Senhor nesta manhã, nesse testemunho, nesta palavra. Tem falado da nossa convenção através do Multiplique, as convenções estaduais, tem levado o seu testemunho no Brasil Batista. E geralmente nós ouvimos pessoas que saem do nosso meio para estar em outro meio. E é interessante, significativo, porque nós estaremos ouvindo uma pessoa que saiu de lá e que está aqui conosco, porque saiu de um mundo, de uma outra realidade e que agora compartilhará conosco a sua palavra. Que Deus o abençoe, meu irmão. Eu vou pedir permissão a você para que eu me assente ali, porque eu gostaria de ouvir e de perceber a sua fala de uma maneira melhor do que a minha presença aqui atrás. Tá ok, meu irmão? Muito obrigado. Sabah al-Khair, an-Ni'matu was-Salam. Bom dia, graça e paz. Uma grande alegria estar com vocês nesta manhã, continuando a obra, o chamado do Senhor para compartilhar as grandes coisas que o Senhor faz em nossa vida. Sempre a gente tem uma coisa dentro de nós falando assim, tem testemunho forte e tal. O testemunho jamais é nosso. Mas sim, é dele que faz em nós. Mas sim, ele que transforma a nossa vida. Das trevas para a luz. Você que está aqui, eu não sei se você nasceu num lar brasileiro, se você nasceu num lar cristão, se você nasceu num lar espírita, e você se converteu, e você está aqui, nosso irmão, você tem um testemunho. E com certeza, mesmo que você nasceu num lar pastoral e você cresceu na igreja, um dia Deus te alcançou, você foi batizado e você tem uma coisa para contar. Porque aquele poder que Deus te alcançou com ele é o mesmo poder que alcançou Abdullah e alcança muito mais pessoas. Porque sempre nosso Deus faz coisas grandes. E sempre quando você vai olhar, vai ouvir, vai administrar aquele que Deus te coloca, aquele que Jesus colocou em nossa vida. E não aparecer a gente aqui. Nós queremos louvar, glorificar seu santo nome. Uma grande alegria, obrigado pastor por esse convite, pastorzão, pastores, amigos, líderes, membros. Eu trouxe um grande abraço de 2.510 missionários espalhados em 97 países, sabe? Você, brasileiro, você que está membro dessa igreja, você tem dessa igreja 2.510 missionários espalhados em 97 países. Isso, obra do Senhor em nossa vida. Não é obra da junta, mas é obra da igreja, porque a igreja que envia, a igreja que sustenta, a igreja que ora. Para chegar a água na torneira precisa de um canal, um cano. A junta, esse é o cano. Você que é o canal para chegar à torneira. E a torneira, quando abre, ela vai a água espalhar nesse continente para que a glória do Senhor seja manifestada. Mais uma vez, nossos líderes, pastor João Marcos, executivo da junta, também nosso gerente de missões, pastor Alexandre, também gerente de mobilização Maurício, junto com todos os missionários, agradecendo do coração essa igreja amada pela disponibilidade de abrir o púlpito para nós. Sem demoras, vamos começar. Eu gostaria de falar primeiro um versículo da palavra, e quando você vai olhar, eu não venho pregar um versículo, viu? Eu venho contar aquele que Deus fez na minha vida. Mas é bom você começar com a palavra, porque eu fui alcançado através da palavra. E tudo que você vai ouvir e vai ver, tudo é sequência e fruto da palavra do Senhor. Porque nós transformados pela mensagem e não pela pessoa, pela palavra. Capítulo 43, Isaías, versículo 1. Isaías 43, 1. Disse assim a palavra do Senhor: mas agora, assim disse o Senhor, quem te criou, ó Jacó, quem te afirmou, ó Israel, não o temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome.
Tu és meu soberano, poderoso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu povo, pelo Espírito Santo que enviou para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Nessa manhã te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor usa a boca de Teu servo da forma que te agrada, ó Pai. Abre o entendimento, os corações, os ouvidos de Teus servos, para que Teu nome seja glorificado. Nós oremos em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Abdullah, eu sou libanês, nasci na capital do Líbano, Beirute. Eu sou de uma família muçulmana, eu sou árabe. Eu deixei de ser muçulmano, mas eu não deixei de ser árabe. Os árabes são uma coisa e os muçulmanos são outra coisa. Não mistura as coisas. Não todos os árabes são muçulmanos, nem todos os muçulmanos são árabes. Vocês viram, hoje tem uma guerra em Irã. Irã é um país muçulmano, 99%. Mas eles não são árabes, são persos. Afeganistão é um país muçulmano, não são árabes. Paquistão é um país muçulmano, não são árabes. Turquia é um país muçulmano, não é árabe. Árabe é um povo. Se a religião muçulmana veio para os árabes, mas quando espalhou, conquistou como brasileiro cristão e brasileiro espírita, brasileiro ateu, tem árabes muçulmanos, tem árabes cristãos, aqui tem um, viu? Tem árabes católicos, tem árabes espíritas, tem árabes ateus, tem árabes incrédulos. Então você não pode misturar as coisas. Eu não sei o que você ouviu sobre esse povo, se você está ligado na mídia, mas hoje você vai ver que não é a mídia que define a pessoa, mas sim a palavra que define quem é a pessoa. E como era e como vai ser. Eu nasci num lar muçulmano, meu pai era um líder muçulmano, que ele ensinava a religião. A minha mãe vem descendente do fundador do Islã. Nascer num lar muçulmano, no ambiente muçulmano, não é a mesma coisa que você nasce em um lar brasileiro ou europeu ou cristão. Eu não estou falando da forma que você nasce, se são 9 meses, 7 meses, 6 meses, um milagre. Estou falando da forma que você é recebido. Porque o muçulmano se preocupa muito na hora de parto da sua mulher. O pai tem que estar presente na hora que a mulher está dando à luz. E quando a criança nasce, o pai pega a criança, puxa o médico e vai no cantinho e ele faz 2 orações nos ouvidos da sua criança. Quando a criança começa a caminhar, os pais ensinam ela a caminhar direcionada na sala de oração. Quando a criança começa a falar, os pais ensinam ela a falar 5 orações por dia. E quando a criança começa a ler, os pais ensinam ela a ler o livro sagrado dos muçulmanos. Porque o pai muçulmano, quando nasce filho dele, ele vai olhar e vai dizer: meu filho é meu discípulo. Filho de muçulmano, um muçulmano é filho de crente? Depende. Amém, eu creio nessa palavra, filho de crente, crente. Às vezes eu vou para igrejas e dou conferências por 3 dias, sexta, sábado, domingo, 3 aulas por dia. E aí de repente um pastor ou um missionário, alguém me pergunta: por que será que o islamismo está crescendo dessa forma no mundo? É uma pergunta insensata. Porque o islamismo não está crescendo no mundo. Nós que estamos baixando, não estamos trabalhando. Quando você não trabalha, não avança, você vê o outro crescendo. Mas quando você trabalha, você avança, você não vê ninguém mais crescendo ao seu lado. Se você avança, o islamismo não vai crescer. Nós que vamos crescer. Mas a gente parou de trabalhar, parou de enviar, parou de ofertar, parou de orar e parou de converter em missionários. Por isso, a obra parou. Para você parou, mas o Senhor está trabalhando. Porque no lugar onde você não está entrando, Deus está entrando no mundo muçulmano através de sonhos, através de visões. O muçulmano está se convertendo através de sonho que ele tiver. Muita gente apoia guerras para mudar uma religião, uma coisa. Não, não é assim, amigos. A gente não apoia nenhum tipo de guerra, porque Jesus não vem para fazer guerra. Jesus vem para trazer o evangelho para todo mundo em paz. Sabe,
No 1979, quando o islamismo entrou no Irã e dominou o Irã, tinha lá 5 mil cristãos evangélicos. 5 mil da população. Só. O regime islâmico desde 1979 até hoje lá. 50 anos quase sem guerra no Irã. O evangelho cresceu para 3 milhões de pessoas. Sem guerra. Alguns lugares você não pode conquistar o evangelho com guerra, mas com amor e paz e mensagem. Você entra na cabeça com o evangelho faz limpeza geral e você ganha pessoas para Cristo. Assim como aconteceu comigo. Eu tinha 8 anos de idade quando meu pai me colocou no banco, me chacoalhou e me disse: busca agradar a Allah de toda forma que ela tem na sua vida. Aos 12 anos de idade começou a guerra no Líbano. Eu tinha que entrar para guerrear, para defender religião, família e nação. E quando você ouve religião, na família e nação, não é para você misturar as coisas e colocar família em cima, religião embaixo, não. A religião muçulmana, ela tem 80% da nossa Bíblia. Eles pegaram o Pentateuco, pegaram o Taurat e colocaram na aplicação. E eu falo assim, muçulmano adora um Deus errado e faz a coisa certa. Nós adoramos um Deus certo, fazemos as coisas erradas. É simplesmente assim. Porque o muçulmano pegou essa doutrina e começou a aplicar no seu filho. Lembram quando Jesus falou sobre uma parábola, sobre a tempestade? Aquela casa que está construída em cima da areia, passa a tempestade, eleva tudo. Mas aquela casa que ela tem construção forte e estrutura forte, isso não existe uma tempestade que vai eliminar. Quando Jesus falou isso, é isso aí quando um muçulmano faz. Ele construi, ele faz uma estrutura na vida do seu filho religiosa. Porque a religião para o filho do muçulmano é a mais importante na vida dele. Ele começa a cavar e plantar história, plantar doutrina, plantar heresias, plantar religião no coração da filha do filho, da filha dele desde criança. E aquele cresce com sangue, osso, cabelo, unhas, pele, tudo é envolvido na religião. E jamais você sentirá que você consegue derrubar esse tipo de pessoa. Quando você constrói a doutrina bíblica, não estou falando da religião, a doutrina bíblica verdadeira na vida do seu filho, da sua criança, desde quando ele nasce, acredita que não haverá uma tempestade no mundo que pode derrubar seu filho e mandá-lo para o mundo de crime. Porque primeiro ele é protegido pela palavra, segundo pela sua oração, terceiro pela comunhão que está aqui na igreja. Mas quando ele não tem nada disso, o mundo vai observá-lo e vai pegá-lo. E sabe, o mundo sabe treinar, treina muito bem, viu? Quando vou por uma igreja, ver jovens e adolescentes, o tamanho grande, eu fico feliz. Porque eu vejo a salvação já entrou naquele povo e a doutrina começa a crescer. E isso faz parte porque são a nova geração. Quando entrou a guerra no Líbano, 12 anos de idade, eu comecei a treinar e usar armas. Até os 15 anos de idade. 15 anos de idade. Tive um culto assim, um encontro com líderes que vieram de fora para falar sobre al-jihad. Ou seja, sobre a doação de vida, entregar a sua vida. E esse líder, falando, e de repente ele disse: quem gostaria de agradar a Allah? Eu tinha 15 anos. Quando esse líder lançou essa palavra, ela apontou direto nos meus ouvidos e me trouxe à memória aos 8 anos de idade, naquele momento que meu pai me disse: busca agradar a Allah. Não fica chateado, amigo, todas as suas palavras que você fala para seu filho, tem sentido em lembrar. Um dia para o outro vai lembrar da sua frase, da sua palavra.
Se teu filho é educado em casa, ele é educado em qualquer lugar. Se teu filho é doutrinário em casa e na igreja, ele é doutrinário e na igreja em qualquer lugar. As escrituras ensinam em casa, não na igreja. A igreja ensina doutrina. Mas a gente puxa tudo para o pastor. Se o filho saiu bem, então o pastor está bem. Se o filho saiu errado, o pastor não sabe treinar. É da mesma forma que nós falamos de Jesus. Jesus teve 12 discípulos. É o mesmo mestre, é o melhor mestre. Um deles desviou. Não é o líder o problema é você em casa. Judas não era o problema dele, Jesus. Era o problema indicado. Desde a infância ele era ladrão. Porque não foi educado e ensinado em casa. Mas esse costume nós devemos começar. Quando o povo de Israel... Me ajuda ali no livro de Juízes capítulo 1. Deixa eu ver. Só um momento. Capítulo 2, versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. Veja bem esse versículo. Eu não sei quanto você consegue entender esse versículo. E morreu... Capítulo 2, versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que Ele havia feito por Israel. Aí começou a derrota de Israel. Porque a nova geração não sabia quem era Deus, não sabia os milagres, não sabia as histórias, não sabia a escritura, e os pais pararam de ensinar, e houve uma geração que não conhecia a Deus, e essa geração que não conhecia a Deus, trouxe prejuízo para o povo de Israel. Não era a culpa dos líderes que morreram, era a culpa dos pais que não ensinavam os filhos. O que disse o apóstolo Paulo para Timóteo? Tu, porém, sabe quem te ensinou a doutrina? E desde a sua infância conhece a Sagrada Escritura. As Escrituras é poder dos pais em casa, e não do pastor. O pastor vai te ajudar a doutrinar seu filho. O muçulmano ensina em casa e doutrina fora de casa. Se eu hoje trago um jovem muçulmano de 15 anos, e um cristão nasceu dentro da igreja de 30 anos. Quem tem mais disponibilidade a deixar a sua fé? Por um problema, o cristão deixa a sua fé. O muçulmano morre por uma religião que não salva. O cristão não gosta de sofrer por um Deus que salvou. Sabe, você erra, você peca, você engana, você mente. E de repente você vai para a sala, chora, peça perdão, arrepende e Deus te perdoa. E não queremos fazer o que Ele nos mandou fazer. Muçulmano não tem salvação. Pergunta agora, ontem morreu Ali Khamenei, o líder do Irã. Aos 79 anos. Pergunta a ele, onde você vai? Ele vai dizer, provavelmente para o inferno. Ah, por que você serve? Não me interessa. O mais importante, eu faço o que meu Deus me mandou fazer. Você já viu um homem suicida tentou recuar? Ele não se entrega, ele morre. Porque Deus dele disse, você tem que morrer. E com alegria faz isso. E não com tristeza. Quando eu lembrei da palavra do meu pai,
levantei a minha mão e perguntei: Senhor, aquele que estamos fazendo não agrada a Allah? Falou: sim, mas tem uma forma mais rápida, menos dolorida e mais avaliável. Eu perguntei me levou no escritório e começou a falar, me ensinar, e simplesmente uma base de um versículo no livro dos muçulmanos. Uma conversa entre Deus do muçulmano e um servo dele que morre por causa desse Deus. E disse Deus ao servo que morreu por causa dele: que você deseja, servo meu? E o servo disse: Senhor Allah, eu desejo que você me faz ressuscitar de novo, para que eu morresse mais uma vez por tua causa, e depois você me ressuscitar de novo, e eu morresse mais uma vez por tua causa, e você me ressuscitar de novo, e eu morresse por milhares e milhares de vezes por tua causa. E esse Deus responde: não poderás, porque está dito que não retornarás. O desejo de uma pessoa que morreu não é ressuscitar para viver, já fez minha parte, eu quero viver, não. Eu desejo me ressuscitar para morrer de novo por sua causa. Meu Deus, como você vai ganhar e convencer uma pessoa como essa aí? Pessoa que nascia na igreja, doutrinada na igreja, fez um acidente. Deus, por que fez isso? Direto a gente joga a Deus. E muitas vezes o erro é nosso. E muitas vezes é uma prova. E muitas vezes é um teste. E muitas vezes uma consequência de um erro que nós fizemos. Pois lembra que nós somos salvos pela graça. E não haverá consequência lá no céu. Mas a consequência de nossos erros seremos cobrados aqui. Porque se Deus não cobra nossos erros aqui, Ele seria um Deus injusto. Porque Ele cobra um incrédulo aqui e manda ele para o inferno. E nós somos seres humanos, perdoados sim, pela graça sim, lavados pelo sangue sim. Pecado planejado terá consequência. Não é pecado inconsciente. Planeja: eu vou roubar aquele menino, eu vou entrar na casa dele, amanhã o Senhor me perdoa. Não, te perdoou, mas você vai ter sua consequência. Concorda? Amém. Não concorda? Problema seu. Deus perdoou a Davi? Sim. Houve consequência fatal. Essa aí parte a gente não ligamos. Não podemos pegar um erro e fazer dele uma teologia. Davi teve 1000 mulheres. Não podemos pegar isso e fazer dele uma teologia. Não tem como um erro do profeta se tornar uma visão e uma teologia. E é errado. E eu fiz uma pergunta: e se eu morro por causa desse Deus, isso agrada a Ele? E Ele falou sim. Eu saí do gabinete chorando porque ainda estou vivo. Fui para o treinamento, 2 anos de treinamento, 17 anos de idade. Me chamaram, colocaram bomba no meu corpo de 43 quilos. E me deram um dispositivo pequenininho assim, como um chaveiro. Acompanhado com a mídia faz parte importante nos homens suicidas. Porque ela grava toda a situação, depois traz esse relatório para jovens e adolescentes. E levanta desafio para ganhar pessoas. Cheguei naquele lugar, levantei a minha mão e gritei Allahu Akbar, e 1, 2, 5, 10, 20, a bomba não explodiu. Tem muita gente que disse: esse Abdallah com certeza tinha a bomba comprada do Paraguai, viu? Que tal a gente ver por que será que a bomba não explodiu na Bíblia? Sabe? Eu aprendi do pastor Russell Shedd, falecido no discipulado com ele. Passar com Shedd é mais fácil passar com Jesus, viu? Pelo menos Jesus parava no poço e mandou os discípulos para comprar comida. Com Shedd você nem bebe água. E aí uma palavra no discipulado por 1 mês, a mesma palavra.
Abdallah busca sua história na Bíblia. Sabe, isso me fez ler a Bíblia. Hoje estou lendo a Bíblia pelas 69 vezes. Estou terminando, hoje vou entrar em Hebreus. E até a semana que vem já começo pelas 70 vezes lendo a Bíblia, buscando minha história na Bíblia. Encontrei minha história na Bíblia. A bomba não explodiu porque Isaías 46, versículo 10 e 11, disse bem assim: desde a antiguidade eu sei as coisas que ainda não sucederam. Chamo o homem do Oriente para cumprir meu propósito. Me ajuda ali para colocar aqui. Tomara que essa versão aqui ela é boa. Isaías 46, 10. Sim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Ou digo, o meu conselho, ou seja, meu propósito permanecerá em pé. E farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua. Vem um homem do meu propósito. E eu disse também e cumprirei, esse propósito também eu executarei. Ou seja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar firme, forte, vivo, saudável, até que o Senhor completa seu propósito. Deus não presta relatório para ninguém. Você quer ver qual Deus você adora? Deuteronômio 32, 10, disse assim, 32, 39. Capítulo 32, versículo 39. Eu gosto muito desse versículo. Vede agora que eu sou o Senhor, além de mim não há outro Deus. Eu mato e eu faço viver, eu fero e eu saro, e ninguém escapará da minha mão. Você crê nesse Deus? Então qual é a sua preocupação pela manhã? Se esse Deus tem poder da morte e da vida, Ele não parou de ter poder de morte e de vida, de sarar e de curar e de ferir, Ele ainda faz isso. Não é o remédio que te cura, não é o médico que te opera, a última palavra é de Deus, Ele usa por meio do médico e usa o remédio. Eu não estou dizendo se você ficou doente não vai para o médico, eu não disse isso. O missionário disse, não, eu não disse isso. Sentiu mal? Vai para o médico, vai para o hospital, o médico vai citar remédio e toma o remédio. Obrigado, Senhor, usa esse remédio para a minha cura. Não confia no remédio, mas em Deus que deu inteligência a esse médico, a pessoa que criou esse remédio para você ser curado. Importante você entender que a nossa confiança não pode ser nas materiais, gente, mas em Deus. Quando Jesus disse, haverá sede e fome pela palavra, não está insinuando a um pão com leite, um pão com presunto, e um suco verde ou um suco de laranja. Baseado na vida de Cristo, o pão e o sangue, por meio da palavra. A bomba não explodiu, voltei para o acampamento, fui para questionar, a mídia apresentou o vídeo, viu que eu não tenho problema com nada, e aí me mandaram trabalhar novo trabalho, começou a guerra civil no Líbano, desobedeci uma ordem religiosa, no meio do muçulmano você não tem opção. Eu aprendi sempre, na minha vida antiga, e continuo sendo hoje, eu não gosto de ser apenas um servo. Porque o servo tem opinião, tem opções, tem sugestões. Mas o escravo não tem. Eu sou escravo de Deus, porque eu não tenho sugestão para Deus me dizer, vai para a Arábia. Eu disse, mas que tal ir para o Emirate, Dubai melhor? Não. Vai para a Arábia, eu vou. Vai para a Coreia, eu vou. Vai para a China, eu vou. Não pode ter opinião ao mandado de Deus, porque Deus que manda, não é você. Quando você começa a fazer sugestões,
Ah, você não é obediente. Você quer fazer do seu jeito. Isso está errado. Eu não sou contra a palavra servo. É bom ser servo. Mas para mim, pessoalmente, eu não gosto de ser servo, eu sou escravo. Porque se sou servo, vou pensar. Se sou escravo, não tenho opção a pensar, a não ser obedecer. Se antes os escravos serão marcados por um brinco aqui, certo? Ou uma marca especial. E nós fomos marcados como você... Quem já viu a fábrica de BMW? Eu já fui na Alemanha e vi essa fábrica, gente. Entra a chapa normal, branca ali, ela sai dali BMW. Sai BMW. Você entrou na fábrica de Cristo, foi carimbado, salvo pela graça. Você não é o dono de si mesmo. Você não é mais o você mesmo. Você teve um crachá único e eterno, Cristo, que te salvou. Tem que entender e viver isso, não apenas falar. Quando eu desobedeci essa ordem religiosa, tive a ordem para me matar, eu tinha que fugir. Saí do Líbano, fui para a Colômbia. Lá em Colômbia não fui diferente. Trabalhei com as Farc por 9 anos, grupo de tráfico, de tudo. Eu fui responsável por uma cidade chamada Cartucho, lá em Bogotá. Com 3.000 empregados naquela chácara que eu cuidava, 500 hectares, tem fábricas, tem laboratórios e de tudo. E aí eu fiquei viciado em crack e em outro tipo de droga. Eu consumi droga por mais de 22 anos. Mas um muçulmano pode? Não. Mas o muçulmano, o que é de Deus, o que é meu, é meu. Dá-lhe a César o que é de César, dá-lhe a Deus o que é de Deus. Então, o muçulmano proibido beber? Sim, mas ele bebe. Mas, como você está bebendo? Não, de toda forma eu vou para o inferno. Então, eu faço o que Allah me mandou fazer, 5 orações, ler ao Corão, fazer jejum, e aqui eu faço minha parte da vida. Você vê uma pessoa sentada num bar bebendo, e de repente... Toca aí o sino para orar, levanta, lava a boca tal, e vai orando, viu? Você estava bebendo, não é uma coisa, é outra coisa. Você acha que tem gente como a gente aí? Tem pessoas que vivem assim? Tem. Nós não podemos fazer isso. Porque Deus deles não salva, não perdoa e não ama. Deus nosso salvou, perdoou e nos amou. O muçulmano tem 99 nomes de um Deus. Que é o santo, que é o poderoso, que é o implacável, que é o invisível, que é o tal. Mas eles não têm Deus e amor. É o que falta para eles. Quando a liderança das Farc perceberam que um líder está consumindo drogas, isso é proibido. No mundo de crime tem sua própria lei, como na cadeia tem sua própria lei, como na igreja tem sua própria lei, como o mundo tem sua própria lei, como o mundo assim vive. Então tem uma lei, não pode consumir se você é liderando. É proibido. Isso aí gera morte, porque se torna muito fácil a CX9, por causa das drogas. E aí saiu ordem para me matar e consegui fugir. Gente, eu sou especialista em fugir, portanto. Antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Até meu filho, pai, você já assistiu o filme Fugitivo? Falei, sim, por quê? Você vive o mesmo. Pai, o que é isso? Esse é um filme. Mas você vive verdadeiro, sempre está fugindo, pai. E aí eu, para ajustar, aí eu uso uma palavra bíblica. Foge da aparência do mal. Ele tem que fugir, né? Aprende a fugir.
Eu saí da Colômbia fugindo para o lado amazônico, cheguei numa cidade, essa cidade, tem um trecho pequeno que eu gosto de falar sobre a idosa no livro, a idosa que me acolheu lá em Colômbia. Essa mulher cuidou de mim 3 meses e poucos. Essa mulher, quando me encontrou na rua, ela estava saindo do culto da igreja. Uma idosa de 80 anos. A história dela no livro. Tem um monte de história nos 2 livros. Antes e depois da conversão. Perseguições, lutas, andando torto. Mari Trevas que é a minha esposa, Marisol. Lembrando, ontem era o aniversário dela, eu não estive, mas eu prometi que amanhã vamos comer churrasco, não é, pastor? Por isso ela me libera, viu? Saí da Colômbia, cheguei até o Paraguai. Minha viagem sem passaporte, sem dinheiro, sem nada, tomou mais ou menos 1 ano, 9 meses. Porque eu não vim de avião. Às vezes de barco, às vezes de carro, às vezes de cavalo, às vezes de carreto. Por aí vai. Cheguei no Paraguai, primeira coisa que busquei no Paraguai foi uma favela. Encontrei uma favela chamada San Rafael, já na entrada entre Paraguai e Brasil. Entrei na favela, desci naquele bico tal, e cheguei aí, encontrei uma cancha de futebol, e atrás dela tem um mato. Fui naquele meio mato, caminhei mais ou menos uns 15 minutos a 20 minutos no meio do mato, cheguei no Rio Paraná. Olhei para o outro lado, assim, é uma favela nova aí do Brasil, chama Jupira. Falei, aqui eu posso começar. Aí voltei à metade do caminho, fez uma casinha de folhas como um bom soldado, e em 10 dias criei uma quadrilha. E começamos a sustentar nossos vícios. Eu fui chamado Lúcifer das Tríplices Fronteiras. Sabe quando você vive numa vida do crime? Eu não sei como vou te dizer, ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria. Eu fui rejeitado pela própria morte várias vezes. Ou seja, nem a morte gostava de mim. Eu cheguei a entender um dia, se eu pego a minha pistola, coloco na minha boca, atira, não ia morrer. Bíblico. Capítulo 9, Apocalipse, versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Sabe esse versículo? Agradece a Deus. Eu não sei se você vai gostar de mim ou não vai gostar de mim. Isso não me interessa. Mas é importante que Deus me gosta de mim. Esse que Ele me importa. Igual a José do Egito. Como eu pecaria contra Deus? Não me interessa se teu marido vai me mandar para a cadeia, você vai ficar feliz. A esposa de Potifar. Se chama Zuleika. Zuleite. A esposa de Potifar se chamava Zuleite. Isso aí na história dos árabes, sabe? Não é uma confirmação, já que a Bíblia não disse, né? Ou disse? Disse ou não disse? Não disse ou disse? Não disse o nome, né? Nem as filhas de Ló têm nome, mas a história árabe tem o nome de esposa de Jó e de todo. Nós não podemos pegar disso como uma verdade, mas é bom contar histórias, né? Porque Jesus também contava histórias. Eu não sei se teu pastor já pregou para você sobre a outra face de Deus. Nós, como convertemos, conhecemos a Cristo, já conhecemos a face amorosa, bondosa, piedosa, misericordiosa. Mas se você vai para o Apocalipse, você vai ver o outro lado. O choro, sangue, dor, tortura, castigo, guerra, espada, e por aí vai. Você não pode esquecer disso. E você tem que contar para seu filho os 2 lados. Não é para ter medo de Deus,
mas para saber, sem Deus, onde vai. Sabe, tem uma história, uns versículos, eu não sei em qual lugar, lá em Apocalipse, disse que haverá cavalos com rabo de escorpião. Quando eles invadem na guerra, né? Agora, quem tem medo de escorpião pequeno? Eu. Não é? Escorpião tão pequeno, tem um rabinho tão pequeno, a gente treme diante dele quando pega. Agora, imagina um rabo de um cavalo. A picada dele será milhares de vezes mais dolorosa. E não vai morrer, vai viver sofrendo. Porque naqueles dias, quem deseja morrer e quem não pode encontrar a morte, é porque está sentindo muito dor. E Deus não vai deixar ele morrer. Isso porque eles não nos trataram bem e não confiaram no Cordeiro de Deus. Isso é um castigo. Porque não há uma pessoa que vive bem, come bem, tranquila, pacífica, tem tudo, deseja morrer. Mas aquele que está com dor, aquele que está com muita pressão, esse que deseja morrer. Mas Deus disse no Antigo Testamento, não vai morrer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou desse tempo. Eu e vocês não vamos passar isso, não. O muçulmano vive com medo de Deus, porque quando nasce a criança começa, aí o pai disse, pega a criança e diz, sabe quando você mente? Allah vai te sufocar, para a criança. Deus, quando você não acredita nele, ele vai te pendurar com a perna e vai te mexer ali no fogo, te levantar você melhor. Você fica com medo desse Deus. Eu não tenho medo de Jesus. Quem tem medo de Jesus? Quem vai para o colégio? Quem vai para a escola, para o colégio? Levanta a mão. Você vai? Você vai para o colégio? Faculdade? Bom, eu quero te perguntar uma coisa. Vamos dizer assim, o professor na faculdade te deu uma tarefa e te disse, amanhã de manhã eu quero essa tarefa aqui. Aí você disse, tudo bem. Aí você vai para casa, você lança a tarefa à parte, não faz e senta no celular, fazer outro trabalho, e você acaba cansada, dormindo, e levanta de manhã, já é o horário para voltar para a escola, sem fazer a tarefa. Você gostaria de ver esse professor? Não? Então, por que o cristão tem vergonha ou medo da morte? Porque ele não quer ver a Cristo, porque Cristo deu uma tarefa e ele não fez. Mas o muçulmano, ele gosta de morrer, porque Deus dele, que não existe verdadeiro, deu uma tarefa e ele faz. Impressionante. Mesmo que você fez a tarefa, eu vou te mandar para o inferno. Mira que executivo maligno isso aí. Eu não vou trabalhar numa empresa no qual o executivo não vai me pagar. Apesar que Jesus já pagou por nós, não vai nos pagar, Ele já pagou por nós e ainda vai pagar o céu, ainda vai dar coroa, aí vai dar galardão, aí te deu bondade, aí te deu esposa, aí te deu tranquilidade, aí te deu paz, aí te deu família, aí te deu igreja, aí te deu tudo. E aí a gente reclama às vezes. Eu como ex-muçulmano, e vim para Cristo, gente, um Deus que nos salva, me mandou morrer, não pensei duas vezes. Imagina Cristo me mandar morrer. Você acha que eu ia pensar? Agradece que Cristo não falou isso, porque hoje seria difícil para nós, né? Ex-homem bomba vem para cá e Jesus disse para ele, morre agora. Com tudo que está aí, a gente vai se encontrar na glória. Ninguém vai me convidar para a igreja? Ia morrer sozinho, sem companhia. Confia nesse Deus. Porque não vai passar nada em você e para você, a não ser que Ele autoriza. Ninguém me amava, ninguém me suportava. Fui chamado Lúcifer das tríplices fronteiras.
Eu era um homem tão mau, tão maligno, tão... Eu não conhecia a Cristo, mas com certeza Ele andava comigo passo por passo. Uma noite de sexta-feira, andando nas ruas do Paraguai, tirei a arma, tirei a droga, tirei tudo no meio da estrada, me ajoelhei e comecei a chorar. Eu levantei as minhas mãos para cima e eu disse: eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu não fui criado por meio de nada. Eu sei que você está ouvindo. Não vira a costa, nem fecha o ouvido. Responda a minha oração só uma vez. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. Eu não sei se você é Alá, eu não sei se você é Buda, eu não sei se você é Maria, eu não sei se você é Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o dia que você apresenta, eu te adorarei. Recolhi as minhas coisas e voltei para a favela. Fui sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Sentado às 11 horas de manhã, quarta-feira, com minha quadrilha lá no meio do mato, no Paraguai, planejando como vamos ir na Ponte da Amizade para fazer um roubo, um assalto. E de repente eu vi um carro brasileiro entrando no meio do mato, gente. Um brasileiro desceu, entrou no Paraguai, desceu na favela e foi no meio do mato. Buda não respondeu, Maria está lá no céu, morreu, está no céu, bendita entre todas as mulheres, e quem disse outra coisa sobre isso, ele não conhece a Bíblia. Porque mesmo até hoje, Maria bendita entre todas as mulheres, sim. É porque é um exemplo para nós. Não questionou e deu. E ela não pediu ser adorada. Mas ela morreu, não responde. O morto não responde. Alá não respondeu. Quem respondeu é aquele que está vivo. O Filho vive e certamente voltará. Missionário da Junta de Missões Mundiais, pastor Flávio Augusto Ramos dos Santos. Eu não sei se eu chamo pai, irmão, amigo, discipulador, corajoso, guerreiro, não sei. Mas eu prometi, onde eu vou honrar esse homem. Porque não é fácil você, mesmo sendo brasileiro, entrar na favela da Rocinha, entrar no meio de picos e vai lá buscando um ladrão para dizer: Jesus te ama. Talvez você entre rápido, mas saída é um pouco difícil. Agora, brasileiro vai na favela do Paraguai para falar com Lúcifer das Tríplices Fronteiras. Quando Deus manda, até as trevas obedece. E eu vi ele descendo um carro brasileiro, desceu um homem, parou ali e falei: shh, olha ali, Allah mandou um presente, nós não vamos ir para a ponte para assaltar, vamos matar esse cara, jogar no rio, desmontar o carro e vender. Vocês pegam essas armas, cercam ele por aqui, vocês cercam ele por ali, e eu vou pegar, eu vou matá-lo só, não deixam ele fugir. Coloquei minha arma, saí para fora, e ele desceu do carro, com a chave na mão. Eu não sei, tem gente que não observa, mas eu era guerreiro, eu observo cada detalhes. Chegou na favela, à frente de um ladrão, desligou o carro, tirou a chave. Não é que deixou o carro ligado, para qualquer coisa subir e fugir. Desligou o carro, tirou a chave, é porque 100% confiava naquele que o enviou. Eu olhei para ele assim, a minha mão na arma, eu olhei para ele e falei: o que está fazendo aqui, seu maluco? Você sabe onde você está? Ele olhou para mim, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Ele é brasileiro, eu sou libanês, ele é cristão, eu era muçulmano, ele é pastor, eu era bandido, ele é flamenguista, eu sou corintiano. E ele olhou para mim e ele me disse: você é Abdullah? E eu falei para ele: e quem deseja saber? Você sabe que eu vou te matar, maluco?
esse menino não recuou, ao contrário, ele tendeu assim, estendeu a mão dele assim. Olhei para ele assim e falei, esse está maluco, não está bem na cabeça. Aí falei, eu vou segurar a mão, puxar a arma e atirar, acabou, não seria a primeira vez nem a última vez. Eu cheguei perto dele, segurei a mão, antes de puxar minha arma, ele olhou para mim e me disse, Jesus te ama. Empurrei ele para trás, falei, mentiroso, a mim ninguém me ama, eu vou te matar agora. E o Senhor Deus me fez lembrar da minha oração. Quando Deus me fez lembrar da minha oração, eu me recuei. Eu falei para ele, e esse Jesus tira de drogas, meu amigo? Ele respirou e falou, com certeza. Chamei a quadrilha, entreguei a arma, falei para eles, vamos ver o que faz esse Jesus. Lembra? Se não deu certo, eu vou te procurar. Ele falou, sobe. Subimos no carro, me levou num centro de recuperação em Foz do Iguaçu. Logo na entrada me deu esse livro e me disse, leia esse livro. E eu comecei a ler esse livro. Até hoje eu não parei. Eu tinha lido o livro dos muçulmanos por mais de 250 vezes. Eu estou um pensamento assim, a ler esse livro por mais de 500 vezes. Diga amém. É possível? É. Dedicar o tempo para a leitura bíblica, porque a Bíblia é o único livro cujo autor dele está presente quando você leia. Eu sou autista, mas eu tenho hiperfoco, leitura bíblica e oração de manhã. É bom ser autista às vezes, né? É sério. Eu pensei que sou rígido, que sou assim duro com meu filho, com minha esposa em casa, porque eu sou assim. Não. Descobri o ano passado, depois de que tantas coisas, nível 2 de suporte ainda, né? Mas não sou bobo. Porque sou dominado pela palavra. Quando eu cheguei a conhecer a Bíblia, eu conhecia o livro sagrado, 40 anos, eu orava e eu seguia um Deus, tinha dado a minha vida para Ele, e de repente comecei a conhecer esse livro, e aí coloquei o livro, a Bíblia aqui, coloquei o Alcorão aqui, e aí fechei os olhos, falei, olha, e agora? Esse que eu conheço há 40 anos, esse comecei a conhecer, o que esse conheço agora, não fala daquele que eu conhecia, mas o que eu conhecia, testemunha para aquele que eu comecei a conhecer, mas esse que conheço, não testemunha aqui, mas esse testemunha, o que está aqui, o que está aqui, não está aqui. Você acha que foi fácil para mim? Eu por pouco não me virei louco. Porque meu pai me tinha ensinado, se você vai adorar a um Deus, e esse Deus tem um livro, e você não alimenta desse livro, e conhece esse livro, não adora. Porque você não vai conhecer esse Deus. Ele sim ou sim te conhece, mas você vai conhecer Ele só pelas Escrituras. Por isso eu procurei conhecer a Deus. Até hoje, 70 vezes quase, conheço. Pequenininho, para conhecer a Deus, coisa grande, gente. Mas uma coisa digo outra. O muito pouco que conheço sobre esse Deus, já para mim é suficiente. Eu fugi para a oração. E Deus me respondeu. Com o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 45, que Deus me respondeu, e Ele abriu meus entendimentos para entender as Escrituras. Muitas vezes, quando digo para você, busca sua história na Bíblia, é porque os discípulos, os apóstolos, tiveram a mesma bronca e questionamento e dúvidas que você tem. E eles perguntaram a Cristo, e Ele respondeu. E essa dúvida que você tem, busca na Bíblia, você acha a resposta.
Porque depois de que terminou tudo isso, eu tinha que abrir mão de mamãe, papai, irmãos, irmãs, família e herança e tudo. Eu tinha que abrir mão de tudo. Meu pai era muito rico para me deixar uma herança grande. Eu tinha 40 anos, não tinha esposa, não tinha filho, não tinha casa, não tinha carro, não tinha emprego, não tinha nada, saindo das ruas. Eu podia voltar para o Líbano, pegar minha herança e voltar. Não é pecado, isso é bíblico. A herança dos pais é meu direito. Deus permitiu isso aí. Mas para seguir a Cristo eu tinha que negar tudo isso. E vem me dizer, é fácil. Vai provar, vamos ver. Vai lá, tenha 40 anos, sai da casa de sua mãe, do seu pai, vai começar ali e vai adorar a Cristo. Disse, Ele vai me construir uma casa. Eu quero ver se você vai conseguir suportar uma semana. E ao lado seu, um monte de dinheiro que pode resolver tudo, e você fica crente, isso não é pecado. Porque é seu. Eu comecei a chorar. E por que eu? E por que não? E simplesmente liguei para meu pastor, falei, me ajuda nisso. O que eu vou fazer? E ele me respondeu, tão alegre, falou, o problema é seu. Porque questão de dinheiro e família é pessoal, não é para todo mundo. O jovem rico é pessoal, não com todos. O jovem rico era pessoal, questionamento pessoal, e eu fui atrás da Bíblia. E quem tive o mesmo problema meu, dos discípulos? Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. E disse-lhe Pedro, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, que dará para nós? Respondeu-lhe Jesus, dizendo, em verdade vos digo, Pedro, ninguém que há deixado mãe, pai, irmãos, irmãs, família, esposa, filho, por causa de mim, a quem não há que receber aqui nesse mundo muito mais. E depois da morte, a vida eterna. Duas promessas. Sabe, quando eu falei para meu pastor, eu estou dentro, ele falou, nem Abraão tinha essa fé que você tem. Porque Abraão, quando saiu da terra dos seus pais, ele tinha gado, tinha riqueza, tinha dinheiro. Eu não tinha nada. Mas ele me abraçou e falou, então vamos lá. E Jesus me deu duas promessas, a vida eterna depois da morte. Amém, glória a Deus. Quando chegamos lá, vamos receber. A primeira, eu deixei mãe, pai, irmãos, primos, sobrinhos, tal, vamos dizer 500 pessoas. E depois de 16 anos, ele me deu uma esposa e um filho. Então, só para voltar a ser 500 pessoas, falta 498 pessoas para ser 500. Eu queria fazer matemática com Cristo. Você prometeu muito mais nesse mundo. Não é essa a promessa? Darei muito mais nesse mundo e a vida eterna. Eu não estou perguntando por vida eterna. Você falou muito mais. E você me deu uma esposa e um filho. Falta 498 e o muito mais eu quero. E ele me disse assim, vem cá. Olha na sua frente. Quantos irmãos eu ganhei nessa noite, nessa manhã aqui nessa igreja? Levanta a mão. Quantas irmãs eu ganhei nessa manhã? Levanta a mão. Quantos pais mais, viu? Quando Cristo disse para mim muito mais, vocês são minha nova família. A sua oferta e as suas orações e a sua campanha para a Junta de Missões Mundiais vale a pena. Porque por aí vou dizer uma palavra. Eu sou fruto da sua oferta e oração. Porque você ajoelhou e orou pelos missionários. Porque você fez campanha, ofertou pela campanha para que a obra continue. Eu tenho, para finalizar, minha esposa se chama Marisol, é paraguaia, meu filho é também libanês, paraguaio, árabe e japonês. E brasileiro. Tem todas essas identidades, menos a japonesa, não querem dar, tem que abrir mão de todas. Falei, esse não é Cristo, não abre mão de nada. Só para Cristo abrir mão.
Eu tenho a minha biografia, são 2 livros, não há muito, eu acho que tem uns 35 livros, metade e metade. Então, se são 30, 15, 17 e 18 livros de cada um. 60 cada um. Eu faço promoção para você. Se você compra os 2, faço por 120. E eu tenho uma história a contar sobre... sabe que eu tenho um atestado de óbito? Quem quer saber essa história? Levanta a mão. Compra o livro. Deixei de ser muçulmano, não deixei de ser árabe. Árabe é bom em negócio. Tem lá Pix, em dinheiro aceito. E lembra, se você compra esse livro, eu vou comer amanhã churrasco com minha esposa, parabenizá-la pelo seu aniversário. Não é fácil você, todo ano, ficar fora de casa na hora que a esposa e filho fazem aniversário, né? Mas graças a Deus, Deus me deu uma guerreira, que ela, aqui você vai ver a história quando ela sofreu 2 atentados, meu filho foi sequestrado uma vez, eu apanhei várias vezes, eu ando torto ali no caminho, e as histórias vai ver aqui. Abdullah, escravo de Deus, e Abdullah, porque eu não sou mais um muçulmano. Que o bondoso Deus abençoe a todos vocês. Abraços para todos. Obrigado.